Bom, boa noite, todo mundo. Meu nome é Maicon, eu sou um dos coordenadores do GEDMIN, junto com o Danilo, com a Raquel e com o Marcos. A gente vai estar iniciando a reunião de hoje para tratar sobre a NR22, que regulamenta as atividades de mineração no âmbito do Ministério do Trabalho e do Emprego. Hoje a gente vai contar com a presença do Dr. Marcos Vaz e do Dr. Mário Parreiras. Vou estar apresentando um currículo resumido de ambos agora. Dr. Marco Vaz, ele é coordenador da área de Direito Ambiental, Minerário e de Segurança e Saúde do Trabalho no escritório Rolim Viotti Goulart Cardoso Advogados, graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, pós-graduando em ESG e Gestão Estratégica de Sustentabilidade pela FIA Business School, São Paulo, mestre em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto, pós-graduado em Gestão Ambiental pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e é também auditor líder em meio ambiente, ISO 14001 e OSAS 18001, pela Boreal Veritas do Brasil Sociedade, classificadora e certificadora LTDA. Já o Dr. Mário é graduado em Medicina pela UFMG, pós-graduado em Saúde Pública na área de concentração de Saúde e Trabalho pela Faculdade de Medicina da UFMG também, é auditor fiscal da área de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho e do Emprego desde 1984, é professor convidado em diversos cursos de especialização em Medicina do Trabalho e também atua como instrutor em cursos de formação de auditores fiscais do trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho e do Emprego. Ele foi também, é atualmente, coordenador do grupo técnico tripartite que redigiu a norma regulamentadora número 22 e coordenador da comissão tripartite temática da NR 22. Além disso, trabalha no Ministério do Trabalho e do Emprego e também teve experiência na análise dos rompimentos da barragem de Brumadinho e também de Fundão em Mariana. Vou estar passando a palavra para o Dr. Marcos. Sintam-se à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço aí ao Jadimir pelo convite, uma satisfação participar, especialmente juntamente também com o Dr. Mário, né, que é a autoridade no tema. Então, a gente espera que seja proveitoso aqui o bate-papo, as discussões em torno da NR22, especialmente para quem milita nessa área, né? Então, a gente precisa estar sempre atualizando, sempre discutindo. A norma é nova, está entrando em vigor por agora, com as suas atualizações, vem trazendo muitas discussões, né, pelas suas recentes alterações. Enfim, a gente quer aqui contribuir, colaborar com a discussão, a gente fica à vontade desde já, para o pessoal que quiser, sinta-se à vontade aí para perguntar. E só reiterando, pedindo ao Maicon para me avisar aí, para eu cumprir o tempo e não atrapalhar a parte do Mário, tá? Eu vou Combinado. projetar aqui. Vocês vendo, me avisem, por favor. Estamos vendo. Ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui da NR22, a minha parte, até depois viu, a parte do Mário vai acabar complementando a parte que a gente conversa aqui. Eu vou fazer uma pequena introdução, tá? Até para a gente nivelar. Então, eu peço àqueles que já dominam o assunto, já conhecem, só um pouquinho de paciência, para a gente fazer um rápido conceito histórico aqui, discutir um pouquinho a NR22, falar um pouco, né, do histórico delas, para depois a gente entrar no tema. Obviamente, eu não vou entrar no tema de forma aprofundada no cunho técnico, né? Porque vocês vão ver que a norma é extremamente técnica, né? A gente vai pegar algumas discussões jurídicas e alguns casos práticos que a gente enfrenta no nosso dia a dia aqui. Deixa eu ver aqui o que eu faço para fazer essa passagem aqui. Também não estou habituado com o, o Meet. Como é que eu faço para fazer a passagem de slide aqui? Alguém me ajuda? Não tem o ícone de mover do lado da apresentação, não? Talvez a setinha no Deixa eu ver, teclado. se a setinha ajuda. Também nada. Estranho. Eu posso tentar apresentar aqui do meu, então? Só um segundo.
Está tentando aí, Maicon? Conseguiu mexer agora ou prefere que eu siga por aqui? Não estou conseguindo. A seta não dá, page down também não dá. Só um segundo. Eu só não vou conseguir ver, então caso precise passar, você me avise. Tá bom. Você coloca no modo apresentação, então? Maicon, por favor. Passo. Eu não consegui ver a tela, mas tinha dado certo? Não, ele não está no modo apresentação, não. A gente está vendo só a tela. Clique de novo no modo apresentação, Maicon, para ver se vai. Agora foi? Não. Então acho que deve estar com algum problema. Essa último botãozinho aí da apresentação. Não, passa para o lado direito. Não, no meu direito não deve ser esquerdo, isso. Aí, tentei. Não foi, né? Acho que não vai dar para apresentar por aqui. Aumenta um Eu pouco vou aqui por aqui, nessa. você está no modo? Aumenta um pouco o tamanho da tela aí, que aí você fica mesmo no modo slide, você aumenta a tela. Às vezes não, tem hora que não apresenta mesmo, não. Que aí eu vou por aqui, Maicon. Aí eu vou Tá bom. passando. Beleza, eu vou fechar aqui então. Estão vendo agora? A gente está Estamos. vendo o modo slide. Aumenta aqui a direita sua, aumenta um pouquinho o tamanho do slide, vai dar tranquilo. Aí a E direita agora? não tá apresentando. Então, peraí que eu vou conseguir agora. Eu acho que eu já descobri aqui. Eu achei aqui, Maicon. Pronto, agora foi. Foi? Agora passa o Foi, slide. mas eu acho que ainda não está passando. Aí Não. deu. Foi. Beleza. Ok. Bom, pessoal, desculpa aí a falha técnica, Não, a culpa é do Bill Gates. né? Advogado mexendo com recursos tecnológicos é sempre. Mas vamos lá. Então, voltando aqui, a ideia é a gente fazer uma apresentação rápida, né? Eu queria só comentar com vocês, aqui eu estou colocando aqui na tela a CLT, né? A CLT é de 43, né? E já lá na primeira, vamos dizer assim, a primeira versão da CLT, já existia, né, um capítulo voltado à mineração. Mas era a seção 10, muito voltada a trabalhos em minas de subsolo, tá? E muito mais discorrendo sobre duração do trabalho, jornada de trabalho, algumas questões assim, tá? Ainda a gente não tinha essa configuração de norma de proteção do trabalhador como a gente tem hoje, tá? E aí, ainda na CLT, aqui, num primeiro capítulo de Segurança e Medicina do Trabalho, em 67, que posteriormente foi revogado em 77 pela Lei 6514, aí já começa a surgir já uma disposições mais voltadas à matéria de segurança e medicina do trabalho, segurança e saúde no trabalho, tá? E assim vem vigente até hoje, e já desde lá de 77,
já vinha expressamente também no artigo 200, o Ministério do Trabalho já indicando a competência dele para legislar, dentre outros assuntos, os assuntos que a gente vai ver hoje, que é voltado a Minas, tá? Então, aqui é só uma breve introdução do que a gente vai discorrer, para a gente chegar na NR22. Hoje, nós temos 38 NRs vigentes, né? A primeira versão, a primeira leva das NRs, elas surgiram com a portaria do Ministério do Trabalho, 3214, lá em 78, tá? Em 78, existia, e existe ainda, né, na CLT, uma determinação de competência do Ministério do Trabalho para regular as temáticas que envolvem a segurança e a saúde no trabalho. E aí, para fazer valer e para regulamentar esse dispositivo da CLT, em 78 surgem essas primeiras NRs. Na primeira leva, a gente teve as NRs até a NR 28, tá? Já foram de uma batelada só publicadas a NR de 1 a 28, tá? E as outras foram surgindo posteriormente, né, paulatinamente. Aqui, propositalmente, não tem NR2, que discorria sobre inspeção prévia, era, pelo menos nos casos, eu não sei, Mar depois pode comentar, mas nos casos que eu trabalhava aqui, desde quando eu comecei a trabalhar, era praticamente uma letra morta, porque exigia uma inspeção prévia do Ministério do Trabalho para liberar, vamos dizer assim, as atividades, e, de fato, na prática não acontecia. E também, propositalmente, não tem aqui a NR27, porque ela regulamentava a profissão do técnico de segurança do trabalho. Depois de muitas discussões sobre competência e tudo mais, a norma acabou sendo revogada, salvo engano, em 2008. Mas hoje são as normas, as normativas que estão vigentes, né? E, em especial, a que a gente vai discutir hoje é a de segurança e saúde ocupacional na mineração, tá? Que a gente vai adentrar um pouco mais. E aí, um breve histórico sobre as discussões ou a legislação, a regulamentação do trabalho na mineração ao longo do tempo, né? Lá em 78, como eu disse para vocês, surgiu, né, a primeira leva de NRs, e a NR 22, à época, era nominada como trabalhos subterrâneos, né? E aí, em 99, ela veio com uma alteração, e aí mudou-se a titulação da norma, que passou a chamar Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. E, depois disso, só dois pontos aqui importantes. Em 2015, né, com o rompimento da barragem do Córrego do Fundão, a gente teve uma alteração na disposição de estéreo, rejeitos e produtos, até decorrente do tipo de acidente que ocorreu lá. E, em 19 também, a gente teve uma alteração significante relacionada à proibição, vedação, construção e manutenção, funcionamento de instalações administrativas, de vivência e saúde nas áreas ajusantes da barragem. Muito relacionado ao tipo de acidente também que aconteceu lá na barragem Córrego do Feijão, tá? A gente precisa entender um pouco, porque vocês viram ali o volume de NRs que a gente tem, né? E é um arcabouço assim, de legislação, elas são muito extensas, muito técnicas, com muitos anexos, né? Para quem lida no dia a dia, é importante a gente entender como elas são classificadas. Então, tem as NRs gerais, que elas falam de caráter genérico, né? Geral, né? No ambiente de trabalho. As especiais, que indicam, né, eletricidade, ela indica determinadas situações do trabalho, né, então ela regulamenta aquele tipo de trabalho específico, e as setoriais, como por exemplo, a gente está vendo trabalho no meio rural, tem trabalho na mineração, enfim, trabalho no serviço de saúde, né, e por aí vai. Então, as setoriais, elas regulamentam um setor específico, né, uma atividade econômica específica, que é o caso da NR22. Né? É importante entender por quê. Em caso de conflito, em caso de necessidade de interpretação, em caso de alguma dúvida com relação à aplicação de algum conceito, de alguma medida de controle no ambiente de trabalho, eu cito aqui para vocês, aqui na parte de baixo do slide, a gente sempre procurar verificar, por exemplo, a NR22, por ser setorial, ela se sobrepõe à norma regulamentadora especial ou à geral, tá? E, por sua vez, a especial se sobrepõe à norma regulamentadora
geral. Tá? Então, a gente tem uma espécie aqui de hierarquia e, a princípio, no dia a dia, isso faz uma diferença enorme, né? Porque tem casos, situações específicas aqui que envolvem mais de uma interpretação e a gente pode recorrer dessa forma para verificar qual que é a norma preponderante aqui, como é que a gente vai lidar com a aplicação no dia a dia, no ambiente de trabalho, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Essa é uma das 38 NRs hoje vigente, e aqui é um volume enorme, né? Uma temática enorme dos temas que ela trabalha, tá? E aí você vai pegar desde campo de aplicação, responsabilidade do empregador, riscos do ambiente do trabalho, transportador contínuo, escada, equipamento de guindar, enfim. Ela pega, assim, detalhadamente todos os processos, vamos dizer assim, e estruturas que compõem um complexo minerário, e ali em cima daquilo, de forma muito técnica, ela vai trazer regulamentações impondo controles, medidas administrativas, medidas de proteção individual, medida coletiva, enfim, formas de lidar com equipamentos, né? Na maioria das vezes, essas NRs, a gente acaba não trabalhando ela de forma, como é que eu vou dizer, isolada, né? Eu vou pegar um maquinário que existe num complexo minerário, eu vou ter que verificar também NR12, que fala de máquinas, né? Aí eu vou trabalhar com explosivo, eu vou trabalhar com, melhor dizendo, com inflamáveis, eu vou ter que verificar também NR20, que fala de inflamáveis. E aí por aí vai, né? Um ambiente de trabalho vou ter que fazer análise ergonômica, enfim. Elas têm uma associação entre elas, né? Que hoje quem lida, quem trabalha na mineração, por exemplo, não se limita a cumprir a NR22. Ela é a norma setorial mandatória, mas o minerador tem que atender as demais normas que lhe são aplicáveis. Na grande maioria das vezes, quase todas elas são aplicáveis à mineração, porque a mineração tem praticamente todos os riscos, né, quase todas as atividades no dia a dia. E aí o campo de aplicação, né? Para a turma que trabalha com direito minerário especificamente, né, a norma aplica a mineração subterrânea, garimpos, permissão de lava garimpeira, mineração a céu aberto, beneficiamentos minerais e pesquisa mineral. Ou seja, ela praticamente abarca as operações mineiras como um todo. Tá? E aí a gente entra um pouquinho nas responsabilidades do minerador, né? Zelar pelo estrito cumprimento da norma, designar os responsáveis técnicos de cada setor, então a gente vai ter responsáveis pelo cumprimento da NR22, não só por ela, mas pelas demais normas que lhe são aplicáveis, e interromper todo e qualquer tipo de atividade que exponha o trabalhador a condição grave e iminente de risco para a segurança. Né? Esse é um ponto-chave, porque a mineradora é uma atividade com risco elevadíssimo, né? Tem uma taxa, o Mário vai falar mais detalhadamente, mas tem uma taxa de acidentalidade especial, de mortalidade muito elevada. Então, essa questão de risco grave e iminente é um ponto que gera muita preocupação para o empregador e para o minerador. Né? Vou te dar um exemplo. Hoje as NRs, com base na NR28, o empregador pode ser autuado item a item, né? Item a item da norma. Marcos, mas a norma tem 300 itens. Ele pode capitular, né? O auditor fiscal do trabalho pode capitular e autuá-lo item a item. Os casos que a gente pega aqui no escritório, as autuações vêm por batelada. Chegam assim com 40, 50 tipos infracionais, itens, né, das NRs descumpridos. Eu não vou lembrar, o Mário pode depois esclarecer melhor. Não sei se hoje está em torno de 6 mil, 7 mil reais cada infração. Isso depende também se ela é de medicina, se ela é de segurança do trabalho, enfim. Que às vezes não dão um volume elevado financeiro. Mas quando se discute grave e iminente risco, que pode implicar em embargo ou interdição da atividade, por exemplo, se eu hoje tenho uma barragem e ela está com uma declaração de condição de estabilidade negativa, né, nível 1, nível 2 ou nível 3, né, em regra eu posso ter um risco grave e iminente, especialmente se estiver nos níveis mais elevados,
E isso implica em ter paralisação. Então, hoje, uma questão de instabilidade perante a legislação mineral, né, ela pode ter repercussão também na legislação do trabalho, em caso de condições de grave e iminente risco para a saúde e segurança dos trabalhadores, tá? Então, no dia a dia, esse é um ponto importante que a gente tem que ter, especialmente nessas atividades que, eu repito, são de alto risco, tá? Aqui é só para trazer para vocês, assim, de forma mais operacionalizada, né, que o documento base, a espinha dorsal, vamos dizer assim, se eu posso usar esse termo, que indica os riscos operacionais, todos os riscos operacionais que existem numa mineradora, por exemplo, estão aqui no PGR, né? O PGR é um levantamento dos riscos químicos, físicos, biológicos, riscos de acidente, enfim, que o empregador faz, e aí, a partir disso, é que ele vai identificar os equipamentos de proteção individual, as medidas de controle, as eventuais medidas coletivas, né, a forma de gerenciar o seu trabalho, buscando ter a maior condição de segurança possível, ou mitigá-la, e é em cima disso também que é feito todo o programa de controle médico ocupacional, é em cima da exposição dos riscos que são levantados, que os trabalhadores vão fazer os acompanhamentos médicos, vão fazer os treinamentos, vão buscar o conhecimento do ambiente laboral para que ele possa trabalhar de uma forma cada vez mais segura. Vocês terem uma ideia, assim, na mineração, praticamente, o risco a depender da atividade que o trabalhador estiver operando, ele vai ter um volume de risco absurdo, de quase todos eles concentrados, né? Então, é um programa robusto, tem que ser muito bem feito, muito bem atualizado. Qualquer atualização, modernização, modificação das estruturas da mineração vão ter que passar por essa reavaliação para ver o que está mudando, o que está melhorando, enfim, novos treinamentos a depender do maquinário, enfim, é um volume enorme de gestão ocupacional, de gestão de risco que o empregador precisa fazer. Aqui talvez seja o ponto que eu acho que é o mais delicado de todos, que é o que a gente vê muito no dia a dia. A mineração, pelo menos a grande maioria dos casos que a gente conhece, visita, das auditorias que a gente fez, e dos trabalhos de consultoria, ou até contencioso, a mineração ela é uma atividade que gera muita terceirização, tá? Então tem muita contratação de serviço, prestação de serviço, é um volume enorme de empresas que prestam serviço na área de beneficiamento, aí faz sondagem, presta serviço na área da barragem, presta serviço ambiental para fazer análise de amostras, enfim, serviços de mecânica, e a gente sabe que a própria legislação, né, e a própria jurisprudência, né, ela acaba indicando, ou acaba exigindo da contratante, né, da empresa contratante do minerador, a responsabilização solidária ou subsidiária, seja ela trabalhista, previdenciária, acidentária, beneficiária, enfim. E a grande maioria dos casos que a gente vê aqui de acionamento na justiça dos empregados, eles sempre, muitos deles acionam não só o empregador, né, o tomador de serviço direto com ele, mas também coloca no polo passivo o próprio tomador do serviço, contratante, né, a fim até de garantir que, em eventual condenação, ele vai conseguir, de fato, receber as indenizações, né. Eu já tive casos de mineradoras que pegaram algumas atividades estratégicas com muita taxa de acidentalidade, que eles optaram, até então, estavam terceirizando, passaram a primarizar. O que é isso? A partir de um período, passaram a terceirizar e contratar empresas para executar aqueles tipos de serviço, verificaram que o custo de contratação, o custo de execução estava reduzindo, mas o custo de acidentalidade, né, o custo do contencioso, né, estava aumentando cada vez mais. Então, eles optaram por algumas, depois de fazer um trabalho, optaram por primarizar. Voltaram a executar aqueles serviços com trabalhadores próprios, buscando um maior nível de segurança, né? Quanto mais você terceiriza, mais você vai perdendo o controle, o que exige uma gestão de contratadas cada vez mais robusta na mineração,
sob pena da gente ter um volume de riscos de acidentes cada vez maior. O trabalhador da contratada, em regra, nunca veste tanto a camisa quanto o trabalhador direto da mineradora, entendeu? Então, esse é um ponto que a gente vê muito e é um ponto que a gente bate muito com as empresas para que possam investir e trabalhar cada vez mais nessa gestão de contratadas, assim, cada vez mais rigoroso, seja nos documentos, seja na apresentação no conhecimento de riscos que eles precisam demonstrar, né? Enfim, em regra, toda a contratada, quando vai trabalhar no ambiente laboral minerário, ela vai ter que saber todos os riscos daquilo ali, vai ter que implementar todos os riscos e trabalhando em sintonia com a mineradora contratante. Aqui, eu não sei quantos de vocês já tiveram em mineradoras, né? Mas tudo tem uma razão de ser. Então, quando você vai rodar na mineradora, é muito comum a gente ver aqui em Belo Horizonte, né? Porque a gente está em área próxima de mineração. Então, você vê os carros sinalizados, os carros com sinal sonoro de ré, tem farol de acesso, tem giroflex, tem bandeira, enfim. Tudo tem uma razão de ser e tudo tem exigências na NR22. Você tem que ter um plano de trânsito, as leiras, né, que são aqueles montes nas beiradas das vias, elas têm que ter uma altura específica, considerando o maior diâmetro do pneu que roda, enfim, tudo buscando a segurança. Por exemplo, a gente hoje usa e viaja com faróis acesos. Isso já é regra de segurança de mineração, em área de segurança de trabalho, há muitos e muitos anos, né? Porque tudo tem um estudo por trás, buscando verificar os melhores controles, né? Aquilo que dá maior segurança na hora que a gente está trafegando. Então, aqui eu estou trazendo para vocês alguns exemplos. Aqui a gente vai entrar num ponto que atualmente é um ponto bem delicado, que é a disposição de estéreo, rejeitos e produtos, né? Esse item que eu estou destacando, que é o 22.24.3, né? É o item atual que tem a vedação da concepção, a construção, a manutenção, o funcionamento de quaisquer instalações da organização localizadas nas áreas ajusantes de barragens sujeitas à inundação. Então, você está ali nas AS, por exemplo, não pode ter mais. De novo, isso tem a ver com a barragem Córrego do Feijão, que justamente depois do rompimento tinha uma área administrativa que foram os primeiros a serem atingidos, né? Esse texto vai entrar em vigor em 90 dias, a contar do dia 27, né? Foi recentemente, a portaria foi publicada recentemente, mas, na verdade, essa vedação, não com esse texto aqui, ela continua, ela permanece, né? O texto aqui teve um ajuste aqui de texto, mas a vedação ainda continua, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês também o item 22.4.3.1 e ponto 2, que também vieram, né, estão ainda no vacácio aí, para poder entrar em vigor, tá? Relacionado também às instalações, por exemplo, instalações sanitárias exclusivas para os trabalhadores que trabalham nas áreas ajusantes de barragens, né? Aí serão excetuadas e poderão, essas instalações poderão ser mantidas nesses locais, tá? Alguns pontos que eu acho aqui delicados, muito embora necessários, mas e que às vezes as mineradoras não se atentam. Esses dispositivos que eu negritei para vocês, falando da Política Nacional de Segurança de Barragens, indicando que o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, né, a equipe que compõe e que faz a gestão da segurança e da medicina e da saúde dos trabalhadores de uma mineração, né, e dimensionado conforme o número de trabalhadores e o grau de risco da mineração, precisam ser informados, né, em relação aos planos de segurança de barragem, né, e ao PAI-BM dessas barragens, tá? Até tempos atrás, a gente não havia esse tipo de dispositivo, e aqui também destaca que a representação sindical também tem que receber. E mais, os relatórios de inspeção de segurança de barragem, né, os RIS, inspeção de segurança regular, com as respectivas DCEs, relatório de conformidade e operacionalidade do PAI-BM, né, a DCO, a SCO, também tem que ser disponibilizados ao SESMIT. O SESMIT é um serviço interno da empresa, né, já o sindicato, né, já está extra muros da empresa.
tá? E também informar qualquer alteração que comprometa a segurança ou a anomalia da barragem. Por que eu destaquei isso aqui? Aqui tem que tomar um cuidado, porque, assim, ainda que seja positivada a legislação, em regra o sindicato, ou em regra o SESMIT ainda está interno, né, mas o sindicato não são conhecedores desses tipos de documento, né? Então, ainda que seja obrigação, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, a maioria dos relatórios de inspeção de segurança regular de barragem que a gente pega aqui, todos eles vêm com inúmeras recomendações, né? E às vezes o leigo vai ler a recomendação e vai ficar assustado. Mas tem DCE, DCE está indicada como estável, então são recomendações que ele precisa fazer de rotina. Tomar cuidado com isso, porque a forma que é externalizada, obviamente, dentro da lisura, dentro do compliance, que também ninguém que fala em burlar esses documentos, muito pelo contrário, até porque são documentos que são externalizados, são publicizados, mas tomar cuidado a depender de como ele chega no SESBIT, e especialmente na representação sindical, que ele pode ser, às vezes, repassado sem a compreensão técnica necessária, né, e pode, às vezes, criar lá discussões, questionamentos do próprio Ministério Público do Trabalho ou do Ministério Público com relação à condição do barramento. Esse aqui talvez seja o ponto que eu acho que é o mais delicado de todos, porque essa primeira alteração da NR trouxe essa discussão aqui do perímetro de segurança das pilhas, né, definido no projeto, no estudo de estabilidade, vedando a concepção, a construção, a manutenção e funcionamento de instalações destinadas às atividades de produção auxiliares, administrativas, de vivência, de saúde e recreação. Quando isso saiu, isso causou um alvoroço, um burburinho, né, os mineradores ficaram preocupados, porque até então a exigência era de proibição na jusante da barragem, nas ás das barragens. E acho que logo depois, agora em maio, acabou que o dispositivo foi mantido, mas foi dado um prazo de 5 anos para a adequação disso. Essa discussão de PIDA já vem de um tempo, eu já tive alguns seminários com o Ministério Público presente, e já tem uma ideia de discutir que a PIDA também precisaria de ter uma espécie de DCE, teria que ter uma ASAS, enfim, já tem alguns documentos discutindo esse ponto, né, o que causou também um pouco de preocupação para o setor minerário, mas, enfim, a NR22 trouxe esse ponto e acabou, agora no final de maio, dando um prazo de vacácio aí de 5 anos para que os empreendedores se ajustem. Nesse ponto, eu chamo a atenção porque já está vigente hoje a NRM, eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é a NRM, e a NRM hoje tem já, que é uma norma emitida pela ANM, ela já tem uma disposição legal referente à estéreo. E ela tem um artigo, um dispositivo um pouco diferente aqui do que o Ministério do Trabalho traz. Ela fala dentro dos limites de segurança das pilhas, não é permitido o estabelecimento de quaisquer edificações, exceto operacionais, enquanto as áreas não forem recuperadas, a menos que a pilha tenha estabilidade comprovada. Se a gente lê aqui e começar a confrontar, a gente vai achar discrepâncias e contradições. E esse é o ponto que gera, às vezes, uma insegurança para o empreendedor, para o minerador, na medida que tem uma regulamentação da ANM que permite uma situação, a do Ministério do Trabalho, ainda que esteja em vacate, já está dando tom para um outro tipo de exigência, né? Então, talvez esse período de vacácio vai servir para que a gente faça, ou para que a ANM faça as devidas adequações, enfim, no seu texto legal. Não tem ainda um texto mais robusto, né, da ANM sobre essa questão de estabilidade, segurança de pilhas, a não ser o da NRM 19, tá? Aqui, isso já é antigo, né? Plano de atendimento à emergência, é mais comum a gente falar isso agora, especialmente depois da lei que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens, lá em 2010, né, a Lei 12.
Acho que o doutor Marcos caiu. Vamos só aguardar um pouquinho. A gente só vai aguardar o doutor Marcos retornar, e caso ele não retorne, a gente prossegue com a Travou? apresentação do Você doutor travou? Mário. Você Sim, travou? Parece que a internet dele travou. ele acabou de avisar que ele já tá entrando de novo. Desculpa, gente. Doutor Mário, Oi. importa da gente prosseguir com a sua e depois retornamos para o doutor Marcos? Não, posso sim, posso sim. Perfeito. Deixa eu abrir a minha aqui.
Deixa eu abrir a minha aqui, então. Vou pegar a minha aqui agora, tá? Estou abrindo, vou compartilhar agora. Não estou conseguindo abrir a minha tela aqui. Estão vendo agora aí a apresentação? Está aparecendo, Maicon? Você só tem que escolher a janela que está com a sua apresentação, ao invés dessa. Pois é, mas é essa que eu estou. Uma janela aqui. Alô, Michael. Ó, o doutor Marcos voltou aí. Desculpa aqui, um dia de apresentar cai a rede. Eu vou interromper meu compartilhamento aqui, então. Nós estava. Perfeito. Até onde, Michael? Oi? Até onde vocês ouviram? Não, até quando você falou sobre a NRM19. Tá. Vou agilizar aqui, Michael, eu já termino. Vocês estão vendo? Ainda. Sim. Estamos sim. Ok? Vocês estavam aqui ou não? Ah, Então tá, aqui a NRM, eu falei do plano de atendimento à emergência, vocês pegaram? Que já é uma prática comum, já existe há muitos anos. você falou isso, é. Que a novidade seria aqui o colapso de estruturas, né? Que também tem uma disposição legal lá na NRM, mas não tão assim, dessa forma aqui com relação ao plano de emergência. Aqui também é um ponto que a gente vê, muitas das vezes, as empresas, quando tem uma paralisação, as mineradoras, quando tem uma paralisação, uma retomada de atividade, ficam preocupadas, muitas das vezes, em fazer o contato com a ANM ou com o órgão ambiental, né, para indicar aí que está com as atividades paralisadas, enfim, eventualmente parar de cumprir condicionantes, porque não são aplicáveis naquele período de parada, mas tem que lembrar também que tem que fazer o comunicado à Superintendência Regional do Trabalho. Tá? Então, é um ponto importante para as empresas se atentarem. E aqui, indo para os finalmente, lembrando que eu trouxe para vocês, NR é diferente de NRM, tá? As NR são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, onde como a gente está discutindo a 22, e as normas regulamentadoras da mineração, também, né, são normas infralegais, promulgadas pela ANM, o antigo DNPM, também, tá? São várias dessas normas, elas são, de certa forma, parecidas com as normas do Ministério do Trabalho. Se você pegar a NR 22 e começar a verificar os temas da NR 22, você vai olhar que as NRMs foram quase que um desdobramento de cada um dos capítulos da NR 22, e que a ANM acabou criando essas normativas técnicas aqui. Inclusive, criou até a NRM 22, também fala de proteção do trabalhador. Aqui a gente já vai começar a discutir competência, né? A ANM legislando sobre proteção do trabalhador, enfim, mas aí seria uma outra discussão, tá? Mas só para vocês terem, pelo sim, pelo não, discussão de sobreposição de competência ou não, as NRMs também estão vigentes. O empreendedor tem que cuidar de atender as NRs e também as NRMs, tá bom? Então não tem como fugir. E aqui, é só para eu dar a deixa para o Mário, porque apesar do volume de acidentalidade e especialmente de mortalidade ser grande, né, na mineração, o último anuário estatístico de acidente de trabalho publicado pelo Ministério da Previdência, ele aqui está de 21, mas ele foi publicado no final de 21 e depois foi atualizado no começo desse ano. Eu peguei aqui 4 quinais aqui, de mineração de fertilizantes, atividades de apoio à extração mineral, mineração de ferro e mineração de metais preciosos.
Olha o volume de acidentes que a gente tem aqui no Brasil, 465 mil, 580, 648 mil, né? O total, aqui com o comunicado de acidente do trabalho registrado, aqui é o motivo típico, trajeto ou doença do trabalho, e aqui os não registrados. Nesse universo gigantesco de acidentes aqui, quando você pega aqui o volume de acidentalidade desses tipos minerários aqui, ele é muito baixo. Muito embora a gente saiba que na prática, a gente sabe de subnotificações, enfim, mas é até um ponto para dar a deixa para o Mário, que eu sei que ele vai entrar nesse detalhe também de acidentalidade e mortalidade. Era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Desculpa a correria, desculpa também a queda aí na conexão, mas eu espero que tenha contribuído e fico à disposição também para ver a segunda parte do Mari e para eventuais dúvidas aí que a gente possa colaborar. Obrigado a vocês novamente, obrigado ao Michael, ao Gedmin. Muito obrigado, doutor Marcos. Vamos estar abrindo agora para o doutor Mário prosseguir. Bom dia, boa noite a todos e todas. Eu também quero saudar a todos aqui, agradecer especialmente o Maicon pelo meu convite, e sei que o doutor Marcos adiantou muito aqui a minha vida, né? Queria apresentar aqui, mas eu não estou apanhando ainda aqui, viu? Eu tenho que abrir minha apresentação? Isso, você abre ela, deixa o PowerPoint aberto e vai em apresentar agora e escolhe ela como janela. Está aparecendo aqui. Tela cheia. Encerrar. Eu estou com ela aberta aqui, não estou conseguindo. Olha se deu aí agora. Assim, certinho. Só colocar no modo apresentação Esse agora. problema que eu não estou conseguindo colocar também, igual o doutor Marcos. Lá no ícone lá embaixo não tá dando, não? Não tá me permitindo. Mas vamos fazer o seguinte, para não atrasar muito, vocês estão conseguindo ver assim? Uhum. Não, então eu vou. Pior que não está nem passando, ela fixou, viu? Com a mesma situação do doutor Marcos. Vai para a tela do PowerPoint, fica nela. Você passa na mão. Ou do slide, do PDF, eu não sei qual que é o... Não está dando. O Michael, eu estou preocupado aqui com o tempo, sabe, de vocês também. Tá, eu posso tentar apresentá-lo aqui, só um segundo. Se precisar, eu baixo ela aqui também, que você tinha me enviado, Michael, aí também apresento. Pode ser. Então você apresenta para mim aí, Marcos, eu vou falando aqui. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Estão vendo aí? Estão vendo? Vamos sim. Pode ir lá, mano. Vocês estão vendo aí direto, né? Bom, eu não vou me apresentar mais, que o Michael já me apresentou. Vamos passar para o próximo slide, então. Eu vou fazer primeiro, pessoal. Vocês estão vendo aí, não? Vamos sim. Eu vou fazer primeiro uma contextualização. Eu acho importante contextualizar essa questão do setor mineral no Brasil, porque é um setor, do ponto de vista econômico, muito importante, mas também do ponto de vista de segurança e saúde, como o doutor Marcos enfatizou, tem muitos problemas relacionados à segurança dos trabalhadores e à saúde dos trabalhadores. O setor mineral é um setor que um setor que tem mais acidente de trabalho no mundo, né? Não é só no Brasil, né? As lesões, os acidentes são muito graves, vão provocar incapacidades,
morte, perda de tempo, quebra de equipamentos pesados, altos custos de indenização e benefícios, né? Só para vocês terem uma ideia, a Vale teve que ressarcir a Previdência Social em função da barragem de Brumadinho, 129 milhões de reais, na chamada ação regressiva. Passa o próximo para mim, por favor. Bom, esse gráfico aqui, a gente trabalha, estatística, a gente trabalha com taxas. Às vezes o número absoluto é pequeno, mas quando você coloca em termos de taxa, ele fica muito elevado, né? Fica muito elevado. Então, aí a gente, como tem muita subnotificação no setor mineral, a gente trabalha com taxa de mortalidade, porque a mortalidade não tem como, a morte não tem como esconder. Então, esse gráfico aí, ele apresenta duas curvas aí. Uma curva azul, que é a curva da taxa de mortalidade do setor mineral, e a curva vermelha é a taxa de mortalidade em todos os demais setores do Brasil. Tá? Então, ao longo desses anos, até 2022, a taxa de mortalidade do setor mineral é muito maior do que dos demais setores. Ou seja, a chance de você morrer estando trabalhando no setor mineral é maior do que nos demais setores. Esse pico que tem aí em 2019, né, é a barragem de Fundão. A barragem de Fundão não, a barragem de Porto do Feijão. A Vale perdeu 127 trabalhadores, né? Foram 127 trabalhadores diretos e indiretos, né? Eu fiz a conta depois aqui, foram 126 terceirizados, porque a mineração terceiriza muito, como o doutor Marcos colocou, terceiriza demais, né? E aqui nós estamos colocando a taxa de mortalidade do setor mineral dos trabalhadores próprios, não estamos colocando aqui os trabalhadores que prestam serviço no setor mineral, morrem e acidentam em função das condições de trabalho do setor mineral, mas não entram nas estatísticas do setor mineral. Vai entrar lá na empresa de transporte, na empresa de fornecimento de refeição, na vigilância. Para vocês terem uma ideia, na Porto Feijão, todo o setor de alimentação de uma empresa morreu. Tinha uma empresa terceirizada lá que tinha 56 trabalhadores, morrer 47 deles. Então, o setor mineral tem essa característica também, como o doutor Marcos falou, e eu estou repetindo aqui, ele terceiriza muito, então muitos acidentes são com trabalhadores terceirizados. Né? Então, é só para vocês terem... Então, a taxa de mortalidade de 2022 no setor mineral foi 2,7 vezes maior do que nos demais setores. Então, é um setor que mata muito. Pode passar, por favor. Aqui a taxa, e essa taxa de mortalidade não é uniformemente distribuída em função do tipo de mineração. Tá? Então, dependendo da mineração, tem uma taxa de mortalidade maior. Por exemplo, mineração deu lá 15, né, no 22, no carvão mineral foi 27 para cada 100 mil empregos. Estamos falando dos empregos diretos, nós não estamos falando dos indiretos. Então, o carvão mineral mata bem. A mineração de ferro mata menos, 6,8, né, para cada 100 mil empregos. Metais preciosos, 15,31. Minerais metálicos, 6,32. E por aí vai. Pedra, areia, argila, que são as pedreiras, que são as minerações de mármore, granito, de rochas ornamentais, também mata muito. Aí 23,06. Né? E aí vem minerais não metálicos e atividades de apoio à mineração. Então, essa mortalidade ela não é uniforme em função dos tipos de minério, dos tipos de minerais que são lavrados. Pode passar. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse é um rompimento da barragem da mineração Rio Verde. Hoje ela é de propriedade da Vale. Mineração esse foi um rompimento em 2001. Né? Eu analisei esses acidentes também. Né? Morreram 5 trabalhadores. Todos eram terceirizados, nenhum da empresa. E eles não entraram na conta do setor mineral. Eles entraram na conta dos outros setores. Tá? Pode passar. Esse aí é um dos trabalhadores que foi encontrado. Morreram 5, né? 2 foram encontrados. A barragem rompeu numa sexta-feira, às 4 horas da tarde. E esses trabalhadores foram encontrados. Aí são fotografia do bombeiro. 2 foram encontrados boiando. Um foi encontrado só uma perna. Depois, eu estava lá no dia, na terça-feira seguinte. Depois foi encontrado só um pedaço de tórax, e um nunca mais foi encontrado. Pode passar. Aqui é o rompimento de 2014, mineração Herculano, em Itabirito, morreram 3 trabalhadores. Né?
um deles terceirizado. Né? Eu também participei desse rompimento aí. Vocês veem aí os caminhões todos destruídos lá na barragem, né? Um pouco foi achado 3 meses depois, aí nessa árvorezinha aí. Né? Foi baixo, comprei em setembro, ela foi encontrada, aliás, em novembro, assim, o cachorro encontrou o corpo a 8 metros de profundidade. Pode passar. Opa, peraí. Aí foi aqui a barragem, pode passar o próximo. Aqui a barragem de Fundão, né? Essa pilha que está aí do lado desse vídeo aí é uma pilha de estéreo, tá? Da mina vizinha, tá? Pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa barragem, aí é 100 metros de altura isso aí. A barragem de Fundão, tá? Ela tinha 108 metros de altura, 360 metros de ombreira a ombreira. Ela tinha 108 metros de altura e armazenava 51 milhões de metros cúbicos de rejeito. Um metro cúbico desse rejeito pesa 2 toneladas. Então, para vocês terem uma ideia, o grau de destruição de um negócio desse. Pode passar. Aqui a barragem de Feijão, né? Essa fotografia também é minha. Né? Vocês veem lá no finalzinho, lá a ombreira esquerda, e a ombreira direita foi destruída. Né? E aí ela desceu tudo isso, pode passar. Essa fotografia, aí é o grau também, isso é jusante, né? Aí os galpões, os estradas de ferro foi embora, os vagões de ferro, isso aqui é uma aproximação, a fotografia que eu fiz aí, e quem for bem detalhista, vocês vão ver os bombeiros aí tentando achar corpo nessa pilha aí. Pode passar. Alguns números que eu vou citar para vocês também, da importância do setor, pode passar. Número de minas no Brasil. Né? Nós temos cerca de 10 mil minas, isso é do Anuário Mineral Brasileiro, a fonte é da Agência Nacional de Mineração, dado de 17 de 2 de 2024. Nós temos aí 10.318 minas no Brasil, das quais 9 mil não metálicas. Tá? Metálicas são 596, gemas e diamantes 101, e de energéticos, né, que é carvão, 21. Então, a maioria das minas são minas não metálicas. Né? Pedreiras, de calcário, de brita, de granito, mármore, né? Não são não metálicas. Pode passar. Com relação ao porte das minas, quando a gente fala em mineração, a gente pensa só em mina grande, né? As pequenas minerações, as microminerações é que predominam. Né? A micromineração ela tem uma produção de menos de 10 mil toneladas por ano. São 6.200 mil. Né? As de grande porte, que produzem, né, as chamadas minas de grande porte, que produzem mais de 1 milhão de toneladas por ano, são apenas 189. Então, o Brasil, né, a gente fala no setor mineral, quando a gente pensa no Vale, no Anglo Gold, no Anglo América, numa Kinross, mas o Brasil desculpe, é um país de pequena mineração. E as pequenas minerações não têm muita condição de investir em segurança e saúde. Pode passar. Ali tem o número de empregos, só para vocês terem uma ideia. Aí, o número de empregos. Aqui o número de empregos diretos. Tá? Então, são em 2022, esse dado é da RAIS, por 206 mil trabalhadores. Mas a mineração, quem trabalha na mineração é 3 vezes mais do que isso. Tá? Então, esses aqui são empregos diretos. Aqui é uma curva, né, de emprego. Né? E varia muito de acordo com a atividade econômica. 2008 caiu, teve um problema da crise de 2008, né? A mineração sofreu muito. Depois isso tem uma flutuação, mas tem uma tendência agora de aumentar o número de empregos diretos, consequentemente também dos terceirizados. Pode passar. Aqui a produção mineral no Brasil, 2022. Minas é o estado que mais produz, né? São 102 bilhões de reais. Depois do Pará, 96, Goiás, Bahia, São Paulo e Mato Grosso. Né? Então, Minas é responsável por 38% da produção mineral em faturamento, né, do Brasil. 38%, né, corresponde a esses 102 bilhões de reais. Pode passar. Bom, aí eu vou passar agora mais no que é a questão da norma. Como é que é a elaboração de normas do Ministério do Trabalho, essas normas regulamentadoras de saúde e segurança? O doutor Marcos já colocou qual é o embasamento legal, da competência legal, né, do Ministério, né? Mas essas normas, elas não surgem do nada. Né? Até
Até uns anos atrás era assim, mas agora não. Quando você decide, tem uma comissão, eu vou falar um pouco sobre isso, decide dentro de uma agenda regulatória, qual a norma que vai ser mudada. Quando você for mudar uma norma, tá? Por exemplo, no caso da 22, ou qualquer outra, primeiro você tem que fazer por obedecer uma lei, tá? Você tem que fazer a chamada de análise de impacto regulatório. Você tem que analisar qual que é o impacto, tá certo? Daquela regulação. Tá? Da ANR 22 eu fiz. Tá? Você analisa, de quem está impactado com a norma, né? Quantos os trabalhadores, os empregadores, análise de custo-benefício. Então, você faz toda uma análise. A norma, a análise de impacto regulatório 22 deve ter umas 150 páginas. Pode passar. E como é que faz essa coisa? Como é que é o mecanismo? Nós temos ali, no quadro superior, ali, a CTPP, que é um colegiado de natureza consultiva, a Comissão Tripartite Paritária Permanente. Ela tem uma função, ela é representação de trabalhadores, empregadores e governo, ela é paritária. Tá? Então, quando a CTPP ela decide vamos alterar uma norma, é constituído, tá certo? Um grupo de estudo. Tá? Um grupo de estudos, que pode ser só do Ministério do Trabalho e Emprego, tá certo? E depois ele se faz a proposta da norma. Decidiu-se que vai mudar a norma, faça a proposta da norma, aí tem o que eles chamam aqui de GTT, que vocês estão vendo aí, né? O GTT, Grupo Técnico Tripartite. Todas essas instâncias têm representação do empregador, dos trabalhadores e do governo. Tá? E depois que a norma é publicada, então tem a CNTT, que é a Comissão Nacional Temática, Tripartite Temática. Eu coordenei o GTT da DNR 22 e estou coordenando a CNTT da 22 também, cuja primeira reunião vai ser semana que vem. Tá? Qual que é a função? Então, depois eu vou falar para vocês a função da CNTT. Né? Então, todas, né, você tem os representantes dos trabalhadores, do governo e dos empregadores. Então, ela é tripartite. Então, esses textos são discutidos em consenso. Tá? Em consenso. Tá? E dá uma discussão boa, né? Não é o que você tem, são interesses conflitantes. Né? Trabalhadores querem uma coisa, empregadores querem outra. Né? Mas dá um conflito. Pode passar. O que é a CTPP? A CTPP, então, ela tem o caráter consultivo, ela indica, tá? Ela delibera, então, sobre a agenda regulatória, define quais temas vão ser discutidos, tá? Mas não tem o condão de arbitrar ou definir de forma decisória. Tá? Quem define, bate o martelo no final, é o Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Então, ela analisa as propostas, né? As propostas que vêm lá do GTT, né? Analisa, entra em consenso ou não, e se houver divergência, o governo bate o martelo. Tá? As comissões nacionais tripartites temáticas, elas vão estudar e acompanhar a implantação da norma. Por exemplo, nós já estamos tendo, né, na CNTT da semana que vem, nós já temos lá uma pauta que é discutir exatamente esse item, né, das barragens que o doutor Marcos colocou aí, que é o item 22.4.3. Tá? Ela deu 90 dias de prazo, mas nós temos que regulamentar aqui, porque está havendo um conflito, né, inclusive com a legislação. Tá? Bom, o grupo de estudo, ele vai discutir um ponto específico da norma, e o GTT é que vai propor a norma. Então, ele é o responsável pela redação, né, das alterações necessárias no texto normativo. Após a redação, ela sobe para a CTPP, Comissão Tripartite Paritária Permanente, e essa comissão, então, fala assim, ok, beleza. Não, aí aqui eu não concordo, o trabalhador aqui não concorda, o empregador não concorda, ouvidos os argumentos de todos, o governo bate o martelo. Tá? Então, a decisão é do governo. Tá? Isso é por decreto. Isso é um decreto que regulamenta isso. Pode passar. Então, a ANR 22, o GTT, foram 29 reuniões, algumas por videoconferência e 3 presenciais. A primeira reunião foi em fevereiro de 22. Né? E a 29ª reunião, a reunião final, para fechar o texto, foi em 1º de novembro de 23. E esse texto fechado foi para a CTPP, e na reunião da CTPP de dezembro, ele foi aprovado. Pode passar. Só estou dando para vocês um mecanismo, como é que é, porque
Pode parecer que assim saiu da cabeça de alguém, mas não é assim, não. Tá? Outra coisa, eu esqueci de falar, antes disso, antes de toda essa mecânica, você faz uma tomada pública de subsídios, chama TPS. Tá? Então, a TPS fala, olha, nós estamos querendo mudar a norma, tá? Então a sociedade é consultada para dizer qual item da norma, quais itens ou quais exigências da norma devem ser alteradas, mantidas ou retiradas. Então, essas sugestões vão para o nosso grupo, para o grupo do Ministério do Trabalho, e a gente filtra isso, redige o texto. Tá? O texto redigido vai para a consulta pública, publicado no Diário Oficial também. Tá? Aí faz um Diário Oficial, ó, o texto proposto é esse, encaminha as contribuições. Após essa contribuição, o GTT, então, reúne e discute. Tá? Então, é um mecanismo, assim, mas é um mecanismo que a gente tem mais democrático e que atende, inclusive, as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, né? A questão da discussão tripartite. Aliás, está tendo, agora, nesses dias, está na OIT, uma conferência da OIT, né, para discutir, talvez, uma recomendação, uma convenção sobre riscos biológicos. Está tendo agora lá, e essa conferência também é tripartite. Bom, foram analisados mais de 600 itens e subitens, a norma ficou com 445 itens e subitens, não estou colocando aqui as alíneas, tá? Porque são muito mais, né? Tem itens e subitens, e as linhas as subitens têm alíneas, 13 não teve consenso, mais de 97% foi consensado. Tem um anexo com 70 itens e subitens, 2 sem consenso, 97 também foi consensado. Então, no total, foram 500 itens e subitens consensados e 15 sem consenso. Né? A ANM participa como convidada, porque é importante o doutor Marcos esclarecer um pouco isso. A ANM ela tem uma competência, tá certo, de regulamentar a operacionalidade e a exploração das minas. A segurança, vamos dizer, operacional. A segurança de saúde e segurança é do Ministério do Trabalho inteiro. Tá? E essas novas regulamentadoras da mineração, publicadas lá em 2001, e o doutor Marcos falou que elas têm muitas semelhanças com a ANR, né, antiga, né, de 2000, porque ela foi praticamente um copiar e colar. Tá? A ANM participou das discussões da norma regulamentadora lá no século passado, né? Ela foi aprovada em 1999, ela participou, ajudou muito, e depois ela viu que ela precisava de atualizar as NRMs dela. Atualizou como? Copiando a mineração, as novas da NR22, e colocando algumas outras coisas, aspectos da segurança operacional da mina. Tá? Mas a ANM sempre participa como convidada e é ouvida. O Ministério Público do Trabalho também, ele participa com observadores, e as bancadas podem também chamar assessores. Pode passar. Bom, o que nós fizemos, então? Nós adequamos o campo de aplicação, uma coisa importante que não estava claro na anterior, é que as empresas que prestam serviço, terceirizadas, prestadores de serviço no setor mineral, também têm que cumprir a norma, isso não era claro, né? Apesar de ter umas notas técnicas antigas do Ministério, mas agora ficou claro que as terceirizadas têm que cumprir a norma, claro, no que couber, né, naquela atividade para a qual foi terceirizada. Também houve uma adequação das responsabilidades das organizações, e especialmente na NR1, né, o doutor Marcos destacou aí a obrigatoriedade da empresa de interromper toda atividade que coloque em risco gravemente a saúde dos trabalhadores, mas na NR1, tem um artigo também que é fundamental, que é o chamado direito de recusa. O trabalhador tem o direito de se recusar a trabalhar quando submetido a uma condição de gravemente risco. Isso é o chamado direito de recusa, né, que está lá nas normas da OIT desde 1995. A OIT tem uma convenção, a Convenção 76, de Segurança e Saúde nas Minas, né, que também o Brasil ratificou e tem que obedecer o que está escrito lá nessa convenção. Tá? Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que a NR22 responde todas as exigências lá da Convenção 76. Pode passar. Então, o doutor Marcos também
colocou isso, que foi a inclusão do capítulo de gerenciamento de riscos proporcionais, que isso é o ponto central, é o esqueleto da norma, né? O estabelecimento de responsabilidade também das organizações contratantes e contratadas para implementar o GRO e o PGR, né, o gerenciamento e o programa, e adequação também dos direitos e deveres dos trabalhadores, né, baseado na NR. Pode passar. Outro avanço importante foi a obrigatoriedade de instalação de elevador nas instalações de tratamento mineiro ou nas unidades de tratamento mineiro com elevação superior a 12 metros, dando 5 anos de implementação. Tá? Porque são atividades que o trabalhador sobe e desce diariamente, tem muito problema osteoarticular, de joelho, de coluna, desses trabalhadores que sobem nessas ITMs mais elevados. E nós chegamos nessa faixa de 12 metros. Tem mais de 12 metros, tem que colocar elevador, as empresas têm 5 anos para fazer isso. Também proibição de vagoneta, o uso de vagoneta manual na mineração, né? Um trabalho muito estafante, muito... se bem que hoje tem vagoneta nas minas que eu conheço, elas praticamente já estão desativadas. Também a questão do transportador contínuo, adequando lá na NR12, né, como diz o Dr. Marcos, né, a NR22 é uma norma setorial, mas coisas específicas, especiais, por exemplo, da NR10, eletricidade, da NR12, que tem interface com a 22, tem que ser obedecido. Tá? Também a mesma coisa, a harmonização com a NR12 do capítulo de máquinas e equipamentos. Pode passar. Também nós fizemos algumas junções de abertura subterrânea com tratamento e revestimento de abertura subterrânea. Né? Também adequamos a questão da sinalização nas minas, né? Distribuímos melhor esses itens. Pode passar. O capítulo de ventilação também foi todo readequado. Né? Ventilação em subsolo é uma coisa fundamental, essencial. Minas sem ventilação, minas subsolo sem ventilação não funciona. E a gente, então, adequou, né, melhorando um pouco as exigências de volume de ar induzido, a adução de ar, a exaustão de ar, nós colocamos isso também, e proibimos o uso de máquinas e equipamentos a diesel, como do chamado diesel S500. Tá? Em subsolo, você só pode usar equipamento a diesel, você não pode usar equipamento a gasolina. Tá? E aí também nós adequamos, né, que todo equipamento a diesel em subsolo tem que ser com diesel S10. Consequentemente, você muda as fórmulas de cálculo da vazão de ar, né, inclusive reduzindo, né, a vazão necessária e, consequentemente, o investimento em ventilação das minerações. Tá? Mas isso é bem pensado por causa do diesel S10. Pode passar, por favor. Também a questão do capítulo de deposição de estéreo, rejeito de produtos, o Dr. Marcos já ressaltou aqui. O capítulo de proteção também contra incêndios e explosões acidentais foi adequado. E uma outra coisa também que a gente passou a fazer parte da norma também é o fornecimento de máscara de fuga para todos os trabalhadores, todas as pessoas que entrarem nas minas subterrâneas. É uma máscara, vou te dar aí 40 minutos de ar respirável para você fugir no caso do incêndio, no caso de algum problema dentro da mina. Né? E também colocamos a questão das câmaras de refúgio em mina subterrânea, uma distância máxima a ser percorrida pelos trabalhadores para acessar essas câmaras. Senão, na norma anterior não tinha isso. Tinha câmaras de refúgio que estava a 4 quilômetros da frente de trabalho. Aí não dá, né? Tem que ser mais curto. Então, o trabalhador tem que percorrer um caminho menor para chegar nas câmaras de refúgio, onde ele vai ficar lá abrigado, né? Com alimentação, com água, com comunicação exterior, até que aquela emergência seja debelada. Pode passar. Também criamos um anexo, não vou falar dos anexos aqui, né? E também estamos propondo, ainda não foi fechado, um anexo para avaliação da exposição a poeiras minerais. Né? As poeiras, principalmente a sílica, né? A silicose é um problema sério dos trabalhadores do setor mineral. Né? Então, nós estamos adequando a metodologia, né, de avaliação de poeiras do setor mineral, porque a metodologia que está colocada na norma antiga, tá? Mas que ainda está vigorando temporariamente, é uma metodologia que já está ultrapassada. Né?
Também adequamos a questão da capacitação e treinamento. Capacitação e treinamento é fundamental para os trabalhadores numa atividade tão perigosa, né? E também criamos um glossário com 103 definições para ficar mais claro, né? Para não dar dúvida, né? Pode passar. Então, essa norma, ela teve a redação, então, da portaria 225, de fevereiro, né? E entrou em vigor em 26 de maio de 2024, né? Então, nós estamos agora, a comissão temática, de partida temática, exatamente para a gente adequar essas dúvidas, né? Que sempre dá dúvida, né? Como o doutor Marcos colocou aqui, sempre dá dúvida, como é que vão fazer e tal, mas esse negócio aqui está errado, está escrito errado, né? É difícil a gente, num grupo tripartite, com várias cabeças pensando e dando opinião, a gente escrever uma coisa bem certinha. Pode passar direto, porque aí já é o glossário. Pode passar, por favor. Tá? O glossário do doutor Marcos já falou, né? Pode passar. E depois disso aí eu vou encerrar a minha. Pode passando aí, só para vocês verem aí a quantidade de itens que tem, né? A questão de sanitário, uma série de questões. Pode passar. Antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que nós estamos escrevendo um manual de aplicação da NR22, que isso foi, inclusive, determinado na análise de impacto regulatório. Nós estamos escrevendo um manual explicando os itens da norma e a gente está colocando fotografias. Então, vai ser um manual ilustrado. Tá? Vou encerrar aqui, espero que eu não tenha extrapolado meu tempo. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos e todas pela atenção. Meu e-mail está aí, o Michael sabe como me encontrar, e eu fico agora à disposição para, se alguma dúvida, alguma pergunta, eu fico aqui à disposição. Passa a palavra para o Michael. Obrigado, viu, Michael? Muito obrigado, doutor Mário, doutor Marcos. A gente reitera nosso agradecimento pela excelente exposição de ambos. A gente vai estar abrindo para as perguntas aqui. Caso alguém queira falar para o microfone, sinta-se à vontade. Caso não tenha ninguém, eu vou passar para a leitura das perguntas no chat. Beleza. A primeira pergunta, feita pela Larissa, ela fala assim: foi feita análise de impacto regulatório para as alterações da NR22 feitas esse ano? A PPS relacionada às alterações que foram feitas foi disponibilizada em qual mês para o público? Foram recebidas contribuições públicas das mineradoras em relação às mudanças da proposta? Essa pergunta é para o doutor Mário. A IR ela foi publicada, tá? A tomada pública de subsídios também foi publicada, tá? Nós recebemos 1.500 e poucas sugestões, tá? 1.500 e poucas, tá? Muitas para excluir, que não precisa, outras falando que uma série de sugestões que nós entendemos que não cabem. Dessas 1.500, nós aproveitamos 26. Porque a gente tinha sentido, né, que a gente achou que tinha sentido. E depois nós fomos para o GTT, e aí vem as empresas, os trabalhadores, né, vem fazendo também as suas sugestões. Tá? Então, a TPS, a tomada pública de subsídios, ela foi publicada em 2021, tá? Nós analisamos uma por uma, tá? Justificamos uma por uma, então ela tá disponível, quem quiser acessar, ou só não disponibilizou publicamente, porque era muita coisa, mas nós pegamos uma por uma das sugestões e dizemos, beleza, tá bom assim, essa aqui não dá por causa disso, tá? Todas as que foram aceitas e que não foram aceitas foram justificadas. Nós trabalhamos mais de 3 meses, eu, mais 2 colegas meus, trabalhamos mais de 3 meses. E aí, quando publicou, então, o texto, aí foi para o GTT, a discussão tripartite. Esse respondi a sua pergunta. A gente tem mais uma pergunta dela também, que fala: considerando a prorrogação de prazo recentemente publicada, há alguma perspectiva de que os itens relacionados às instalações ajusantes de barragens e pilhas tenham a redação modificada? Em caso positivo, há previsão para isso ser definido?
Janaína, né, que ela te perguntou, né? É, Larissa. Larissa, desculpa, Larissa. Sim, a primeiro ponto de pauta da semana que vem vai ser discutir essa questão do 1243, tá? Porque é o seguinte, quando a gente publicou, vou explicar para vocês o mecanismo. Quando a gente publicou 1243, a gente consensou, a gente consensou de dar 5 anos de prazo para as empresas se adequarem, tá? Como nós demos 5 anos de prazo para as vagonetas, como nós demos 5 anos de prazo para os elevadores das IPM, tá? Porque isso é normal a gente negociar isso. As empresas têm que ter um prazo para se adequar. Uma coisa não acontece da noite para o dia, são investimentos pesados. Então, esse item tinha 5 anos de prazo. Só que houve um erro lá e não se publicou 5 anos de prazo. Aí o pessoal falou, gente, mas tinha que ter dado 5 anos de prazo para isso. Quando nós fomos ver, tá? Falou, não, vamos dar os 5 anos de prazo. Aí o outro grupo de profissionais falou, não é só isso. Nós temos problemas. Porque se você, na verdade, vou dar um spoiler aqui para vocês, se você proibir qualquer atividade ajusante das barragens, qualquer uma delas, você impede a descaracterização das barragens. As empresas ficam impedidas de descaracterizar as barragens. Porque não pode ter nada abaixo. Tá? Então, na descaracterização, precisa de ter algumas atividades ajudantes. Senão você impede, certo? A Vale acabou de fazer a descaracterização da BP4 aqui, entendeu? Está fazendo de outras, né? Estão com 2 ainda que estão em processo de descaracterização, que estão em nível de emergência 3, que é a Forquilhas 3 e a Sul Superior lá em Barão de Cocai, que é a Forquilhas 3 aqui em Itabirito. Todas as 2 já tem muro de contenção ajusante, né? Tem contenção ajusante. Então, se você fizer daquela forma que está redigido ali, sabe? A gente não... Acaba que a empresa não tem como cumprir a lei de descaracterizar, porque tem uma lei que deu prazo para descaracterizar. E nós temos que fazer isso, fazer essa coisa com muito cuidado, junto com a ANM, porque a ANM ela está alterando a NRM 19. Nós já temos em mãos a proposta de alteração. Só que a ANM ela não trabalha com metodologia nossa de tripartismo. A ANM os técnicos que decidem. Às vezes colocam em consulta pública, mas não tem discussão tripartite. Né? Então, esse item nós temos que resolver e temos 90 dias de prazo para resolver. Porque ela foi prorrogada até por 90 dias. Tá? Não sei se respondi. Muito obrigado, doutor Mário. A gente tem uma última questão aqui para vocês dois, que é da Beatriz, que ela gostaria de saber a opinião dos doutores em relação à segurança do trabalho na mineração, tendo em vista a recente tragédia ambiental climática no Rio Grande do Sul, relacionando com as normativas que temos hoje. No âmbito da segurança do trabalho, é possível afirmar que estamos atrasados ou estamos atualizados para prevenir e mitigar tais eventos? E quais seriam as medidas sustentáveis e eficientes para implementar um lugar seguro na área da mineração para trabalhadores, empresas e sociedade? O Marcos pode responder? Quer responder? Depois eu falo. Bom, no final das contas, está perguntando como é que está o nosso cenário minerário, né? Entendi bem. É delicado, vamos lá. A gente viu ali a taxa de acidentalidade, de mortalidade que a gente vê. Mas, por outro lado, fazendo um contraponto também, tem muita coisa que a própria prática minerária ela anda na frente. Quando o Mário falou, por exemplo, da máscara de fuga, eu lembro a primeira vez que eu entrei numa mina subterrânea, lá em 2006, na mina subterrânea que eu entrei, só se adentrava na mina por procedimento interno da empresa com máscara de fuga. Ou seja, muitos anos antes da regulamentação. Por exemplo, já se usa protetor solar como equipamento de proteção individual nas mineradoras no trabalho a céu aberto há anos e anos e anos. Ele ainda não foi regulamentado como tal. Mineradores de grande porte, muito embora o doutor Mário falou bem que o Brasil é um país de minerações pequenas, mas as de grande porte, até por exigências do board que fica, né, no estrangeiro, enfim, trabalham com padrões de segurança e muitas das vezes eles superam os exigidos pela legislação.
Agora, é um setor muito complicado, é um setor de muito acidente, é um setor em que, como o Mário disse, assim, a quebra de máquinas, isso tudo é muito custoso e é uma atividade que gera poeira, gera barro, gera intempérie o tempo inteiro. Eu acho que a gente está passando por um processo evolutivo. Acho que o Dr. Max caiu novamente. Caiu, Por favor. enquanto ele volta, eu vou tentar aqui. No mesma linha do Dr. Marcos, a gente, quando fala, a gente fala as grandes mineradoras, né? As grandes mineradoras, elas têm um sistema de gestão, muitas vezes, muito mais avançado do que o que nós temos no Brasil. Só que quando você faz uma norma, você tem que ir pela realidade, a realidade do país, né? Você imagina as pequenas mineradoras, uma pedreira de mármore e granito, ela tem 12, 15 trabalhadores, né? Não tem condição de investir em equipamento. Nós temos, por exemplo, lá na norma, vocês vão ver isso lá, tem lá um negócio lá, de equipamento de guindaste, é o chamado pau de carga. A gente está doido para acabar com isso no Brasil, mas as empresas pequenas não conseguem ficar sem esse equipamento. Pau de carga é um negócio tão antigo que foi usado pelos egípcios, e chegou no Brasil pelo Pedro Alves Cabral, só para vocês terem uma ideia, né? Assim, para levantar pedra de 20, 30 toneladas. Tá? Então, tem as grandes mineradoras, que têm grandes... a Samarco, vou dar um exemplo aqui da Samarco. A Samarco é uma empresa, né? Uma empresa top. A Samarco, tudo que você pedia para a Samarco fazer, ela fazia. Então, nós ficamos muito admirados de acontecer aquilo. Aquela barragem, a barragem de Fundão, era considerada uma barragem padrão. Todo engenheiro de Minas gostaria de trabalhar naquela barragem. Só que deu um monte de problema lá, que eu não vou discutir o relatório aqui. Tá? Mas a Samarco tinha os melhores profissionais de geotecnia, né? Funcionários muito bons. A gente não sabe o que aconteceu, né? naquela história. A mesma coisa a Vale. A Vale tem um pessoal de geotecnia, de geologia deles, super competente, né? Super competente. Aí foi fazer lá, contratar uma outra empresa. Aí a história também é uma história longa. Mas, assim, o problema nosso é que a gente tem que olhar tanto a pequena quanto a grande, né? Mas nós temos uma norma de escada. Mineração subterrânea, mineração a céu aberto, praticamente não usa escada mais, né? Então, a gente tem que ficar, né, pegar uma média das empresas e normatizar. Fica aparecendo as coisas lá na norma que estão muito besta, muito boba, né? Vagoneta e mineração subterrânea aqui no Brasil, eu só conheci uma pequena mina lá no Rio de Janeiro. O resto não tem mais, mas você tem que proibir, né? Não tem jeito. Doutor Marcos voltou aí, por favor, complemente lá. Eu já nem sei mais onde é que eu estava, já é a segunda vez que eu caio, entendeu? Você estava dizendo exatamente a questão das grandes empresas que têm grandes sistemas de gestão, que têm, inclusive, sistemas de gestão que vêm, né, são empresas multinacionais, né? Multinacionais. O que ainda não afasta essa taxa toda de acidentalidade e mortalidade, né, doutor Mário? Mas, outro ponto também, eu acho que um caminho que está mostrando que a gente está evoluindo é o próprio fluxo de atualização das NRs, né? Para quem não sabe, a NR22 é só uma delas. As NRs vêm passando por um processo de atualização e modernização, com a participação da sociedade, com consulta pública. Eu participei, junto com o setor de siderurgia, de um grupo de trabalho que estruturou propostas para depois levar para a comissão, junto com engenheiros de segurança, enfim. Elas vêm se modernizando justamente para que a gente tenha um parque minerário, fabril, industrial cada vez mais seguro. Mas isso parte também de processo evolutivo do Brasil como um todo, educacional, né? Eu vejo muitas empresas que têm um sistema de treinamento excelente, mas eu preciso que o trabalhador compre a ideia.
trabalhador, muitas das vezes, não quer cumprir as regras, né? O brasileiro não gosta de cumprir regra, né? Um ambiente minerário é um ambiente que exige demais que o trabalhador seja extremamente responsável, né? Porque precisa ser seguro. Obviamente que eu não posso botar a culpa no trabalhador, né? O empregador é ali o agente fiscal que precisa da segurança. Mas eu acho que a gente está evoluindo. O Brasil ainda, como terceiro mundo, ainda não é tão evoluído nesse ponto, mas existe uma confluência aí de valores e de propostas do próprio Ministério com o empresariado para que a gente modernize cada vez mais. Eu acredito num futuro melhor, espero que a gente possa evoluir. Esses acidentes, essas situações delicadas, elas acabam nos trazendo ensinamentos e acabam mudando, né? Infelizmente, a gente precisa mudar antes disso, mas o quanto que a legislação minerária de segurança de barragem mudou depois dos acidentes, né? O quanto que as normas de segurança vêm mudando também por conta dessa acidentalidade toda. A gente precisa andar na frente, né, Mário? Mudar antes das ocorrências, né? Exatamente. Prevenir, né? Prevenção. Isso, exatamente. Bom, pessoal, acredito que não tenha mais nenhuma pergunta, então a gente dá por encerrada a reunião de hoje e seguimos à disposição de admin, tanto quanto os palestrantes se propuseram, a gente segue à disposição para transmitir os questionamentos, comentários, elogios, e a gente agradece muito pela participação na reunião de hoje. Muito obrigado, Dr. Mário e Dr. Marcos, novamente. Boa noite, boa noite. Boa noite, Dr. Marcos. Um prazer, viu? Prazer conhecer. Tchau. Acho que ele travou novamente, mas acredito que foi um prazer. Um abraço, viu, gente? Tchau. Obrigado, Muito obrigado, Marcos. gente. Prazer Pessoal, obrigado. Tchau, gente.